Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio. Não o silêncio da paz, mas aquele que pesa, aquele que grita por dentro, como uma ausência que não se preenche. Talvez sua respiração esteja pesada hoje. Talvez o ambiente onde você vive já não ofereça refúgio. Como raízes escondidas, há dores que não sangram, mas adoecem a alma. Dores que se camuflam na rotina, mas minam a força de dentro. Dores que não são vistas por ninguém, mas Deus as conhece. Muitos vivem como o salmista no Salmo 143:4. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o meu coração está desolado. Há uma desolação que não se explica, uma exaustão que ultrapassa o corpo. É a alma cansada de tentar, de crer, de esperar. E nesse lugar de silêncio, nasce uma pergunta silenciosa. Se Deus me ama, por que não consigo sair disso? Senhor, hoje levanto um altar neste momento. Um altar feito de lágrimas, de memórias confusas, de tentativas frustradas. Há ciclos que se repetem sem que saibamos explicar. Ciclos de dor, de perda, de fracasso, de abandono. Não são apenas espirituais, são também emocionais. Ciclos que se repetem nos relacionamentos, nas finanças, na saúde, nos pensamentos. É como uma prisão invisível, uma corrente espiritual que se arrasta dia após dia. E esse aprisionamento vai aos poucos moldando a identidade de quem sofre, como se dissesse: você nasceu para viver isso, mas hoje, Pai, nós nos colocamos diante do teu trono e pedimos: Jesus, quebra todo o ciclo de mal. Rompe com tua autoridade o padrão invisível que nos limita. Porque sabemos que a libertação não é apenas um grito de desespero. Ela é um movimento profundo, onde o teu espírito alcança o que os homens não alcançam. Como escreveu Watchman Nee, a cruz não é apenas um evento exterior, mas uma ruptura interior. Deus corta onde o homem não alcança, assim também é a libertação. Começa onde ninguém vê, mas onde tudo começa. Talvez você esteja vivendo aquilo que ninguém vê, mas que te consome todos os dias. O ciclo que ninguém enxerga, mas que te acompanha como uma sombra silenciosa. É o padrão da repetição. Quando decisões erradas se tornam previsíveis, quando relacionamentos se desconstroem do mesmo modo, quando a dor visita sempre o mesmo lugar da alma, como uma ferida que nunca cicatriza e que sangra em silêncio. Existem vícios emocionais herdados, padrões familiares que se estendem por gerações, maldições não nomeadas que se infiltram como poeira nas dobras da vida. E no meio desse caos, vem a dúvida disfarçada de submissão. Será que é a vontade de Deus que minha vida seja assim? Não, não é. A cruz nos deu o direito de romper com esses ciclos. Gálatas 3:13 declara com autoridade: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Hoje, em nome de Jesus, eu declaro: você não está preso por falta de fé. Você está sendo chamado para um novo nível de libertação. Pegue a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e comece a declarar sua liberdade. Efésios 6:17. Porque há uma porta velha na sua história, uma porta que você precisa fechar espiritualmente. Se ela não for selada com autoridade e fé, o inimigo sempre voltará por ela. Mas hoje, no nome de Jesus, essa porta será fechada com o selo do sangue do Cordeiro. Espírito Santo, revela agora os erros silenciosos que mantêm esse ciclo ativo, porque nem todo pecado é barulhento.
Há fortalezas mentais que se erguem a partir de feridas não tratadas. Palavras que você ouviu na infância. Vergonhas que você carrega calado. E sem perceber, essas dores formam castelos de mentira dentro da mente. E como Jesus disse aos fariseus em Mateus 23:27, é possível parecer limpo por fora e estar contaminado por dentro. É por isso que a libertação não começa no grito, mas na verdade. Romanos 12:2 nos revela que a renovação da mente é a chave para a libertação real. Hoje oramos com humildade e profundidade. Senhor, traz à luz as mentiras que acreditamos, as crenças distorcidas que aceitamos como verdade, as acusações internas que ecoam em nossos pensamentos. Declaramos agora uma oração de confissão e renúncia. Confessamos a incredulidade, o conformismo, a autopiedade, a raiva oculta. Renunciamos às mentiras que o inimigo semeou em nosso entendimento. E como um antivírus espiritual, clamamos para que a tua palavra limpe agora o sistema interno da alma. Espírito Santo, faz nova todas as conexões do pensamento. Purifica com tua verdade. E onde havia escuridão, que a luz brilhe. O ChatGPT disse: Pai, há dores que não passam com o tempo, porque o tempo não cura o que está escondido. A raiz emocional que alimenta o espiritual é profunda e muitas vezes esquecida, mas o espírito se lembra, o corpo sente e a alma carrega. Há traumas que foram enterrados, mas não curados, feridas da infância, abusos silenciosos, ausências que formaram buracos. São essas lacunas que se tornam brechas espirituais. Como diz tua palavra em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E essas fortalezas muitas vezes têm nome: rejeição, abandono, medo, invalidação. Quantas vezes ouvimos que essa dor era a nossa cruz, que precisávamos aceitá-la? Mas isso é uma distorção. A cruz de Cristo não nos chama para o sofrimento vazio, mas para a redenção do sofrimento. Isaías 53:4 declara: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Hoje, nós nos rendemos. Não apenas pedimos, mas entregamos o trauma. Nomeamos a dor e dizemos com fé: Senhor, cura o que foi escondido. Toca não há cura sem exposição. Por isso, traz à luz o que precisa ser tratado. Derrama teu bálsamo sobre a lembrança amarga, sobre o lugar onde a alma se partiu. Como vasos rachados, pedimos: restaura o que se quebrou. Senhor, às vezes o mal não entra com estardalhaço. Ele entra pela porta da alma. Pequenas concessões, justificativas internas, aquilo que chamamos de fraqueza, mas que sabemos que está destruindo nossa santidade. Pecados tolerados, hábitos mantidos em segredo, ambientes que não deveríamos mais frequentar. E vem a mentira sutil: Deus entende, é só uma fase. Mas tua palavra é clara e ela nos confronta com amor. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Cada espaço que não é consagrado se torna uma entrada para o inimigo. Hoje, nós nos levantamos com ousadia e dizemos: basta. Chega de tolerar o que fere o espírito. Clamamos por uma consagração real. Cortamos em nome de Jesus todo o vínculo com o que alimenta o ciclo de mal. E como Acã, que escondeu aquilo que amaldiçoava todo o povo, Josué 7, reconhecemos:
Há coisas em nós que precisam ser confessadas e removidas. Não queremos mais esconder o que nos afasta de Ti. Que venha agora a luz do Teu Espírito e revele toda a impureza. Queime com Teu fogo santo tudo o que não vem de Ti. E que o nosso interior volte a ser templo, limpo, separado, cheio da Tua presença. Espírito Santo, hoje oramos por todos os corações marcados pela rejeição, porque o padrão espiritual da rejeição não nasce na vida adulta. Ele começa antes mesmo das palavras. Desde o ventre, há filhos que não se sentiram desejados, crianças que cresceram buscando aprovação em olhares frios, homens e mulheres que ouviram, de formas explícitas ou veladas, você não é suficiente. E essa dor molda uma identidade falsa. A voz interior ecoa como maldição. Você não merece ser feliz. Mas essa voz não vem de Ti, Senhor. Efésios 1:5 nos lembra da verdade que liberta. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Sim, em amor. Nós fomos escolhidos, não rejeitados. Adotados, não rejeitados. Amados, não abandonados. Por isso, hoje declaramos: eu sou filho, eu sou filha. Renunciamos à orfandade espiritual. Cancelamos agora, em nome de Jesus, toda a identidade construída a partir da ausência de amor humano. E nos colocamos diante do Teu espelho santo, porque sim, é como se nossa alma estivesse diante de um espelho quebrado. E tudo o que vemos são distorções. Mas o Senhor vê além das rachaduras, vê a imagem original, a imagem de filhos resgatados. Cura, Senhor, essa identidade ferida. Que cada pessoa que ora agora se veja como o Senhor vê. Deus eterno, agora entramos em oração por um mover específico. A oração que rompe ciclos, porque há muitos que oram, mas oram sem posicionamento. Oram com emoção, mas não com entendimento. Oram com lágrimas, mas não com autoridade, e isso nos trava no mesmo lugar. Tiago 1:6-8 alerta. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Quem duvida é semelhante à onda do mar. Não queremos mais ser como ondas instáveis. Queremos orar com fé firme, com espírito alinhado ao Teu propósito. E como Daniel, que clamou e cuja resposta foi liberada no espírito, mas houve guerra nos céus. Daniel 10. Hoje também clamamos por resistência e perseverança. Sabemos que há respostas que já foram liberadas, mas o ciclo só se rompe com persistência. Por isso, como um ariete espiritual, nossa oração hoje é contínua, forte, persistente. Quebre as muralhas, Senhor. Derrube o que está entre nós e a Tua promessa. Reaviva em nós a fome e a sede por intercessão real. E que todo o cansaço espiritual, toda letargia, todo desânimo sejam agora consumidos pelo fogo do Teu Espírito. Nós não pararemos de orar até que o ciclo seja desfeito. Senhor, agora nos voltamos para as alianças ocultas que ainda nos aprisionam, porque há palavras que foram ditas no momento da dor, votos feitos em meio ao abandono, pactos emocionais selados com lágrimas silenciosas. E mesmo sem perceber, carregamos essas alianças como grilhões invisíveis. Muitos pensam que palavras lançadas no passado se desfazem com o tempo. Mas no mundo espiritual, palavras têm peso eterno. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder. Quantas sentenças já dissemos contra nós mesmos? Quantas vezes dissemos: nunca mais confiarei, ninguém me ama,
Minha vida sempre será assim. Hoje, em nome de Jesus, renunciamos a toda palavra que amaldiçoou nossa jornada. Declaramos o cancelamento de todo pacto antigo, toda aliança que não veio do céu. E profetizamos: somos aliançados com o sangue do Cordeiro. Somos selados por promessas eternas. Que toda palavra maldita seja rasgada como um contrato desfeito. Que tudo aquilo que foi dito em um momento de dor seja agora desfeito pela autoridade do nome que está acima de todo nome. Jesus, limpa o nosso passado com tua verdade. Tira o peso de cada frase que ainda ecoa. Restaura a nossa confissão. Que dos nossos lábios fluam palavras de vida, promessa, restauração. Espírito de Deus, conduza-nos à restauração do altar pessoal. Porque sem altar não há fogo, e sem fogo o Espírito esfria. Há muitos que te amam, mas perderam o hábito secreto da adoração. Perderam o quarto secreto, o tempo separado, o sagrado escondido. A vida devocional se tornou fragmentada, intermitente, e o inimigo encontrou vulnerabilidade, porque onde não há presença contínua, há brechas. A mentira que muitos acreditaram é: não tenho tempo para orar. Mas a verdade é que sem oração, tudo perde o sentido. Lucas 5,16 nos mostra o estilo de vida de Jesus. Ele retirava-se para lugares solitários e orava. Se o próprio Filho de Deus fazia isso, quanto mais nós precisamos. Hoje, Espírito Santo, levanta novamente altares nos lares. Altares de consagração, de escuta, de comunhão profunda. Ensina-nos a estabelecer horários sagrados, a manter a chama acesa. Porque, como diz a parábola das virgens em Mateus 25, sem óleo na lamparina, a luz se apaga. Não queremos viver na escuridão espiritual. Queremos ser lâmpadas acesas no meio da noite. Então, vem, Senhor, e sopra vida nova sobre o altar abandonado. Que haja disciplina santa, fome renovada, paixão restaurada. O fogo do altar não se apagará. Senhor, há momentos em que o teu silêncio se torna ensurdecedor. Quando oramos, jejuamos, clamamos e nada parece acontecer. É nesse lugar que muitos acreditam: Deus me abandonou. Mas hoje, pela revelação do teu Espírito, declaramos: o silêncio de Deus não é ausência, é processo. Não é desprezo, é reconstrução. No Salmo 13, vemos Davi clamar: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas mesmo em meio à angústia, ele termina louvando. Isso nos ensina que o silêncio é um lugar sagrado, um deserto onde a alma se revela e onde o caráter é moldado. Espírito Santo transforma o silêncio em escola de escuta. Que cada alma ferida aprenda a te ouvir no vento calmo, como Elias na caverna. Porque é no oculto que o oleiro molda o vaso. É no invisível que o Senhor trabalha. E enquanto nada parece acontecer por fora, o Senhor está fazendo tudo por dentro. Por isso, hoje, mesmo sem sentir, escolhemos crer. Mesmo sem ouvir, escolhemos esperar. Porque sabemos, a tua fidelidade não se mede por sinais visíveis. Ela é constante, eterna, firme. E no tempo certo, o silêncio se tornará testemunho. Louvado seja o teu nome, mesmo quando tudo está em silêncio. Deus de libertações, agora oramos por discernimento para reconhecer quando o ciclo termina. Porque há quem já tenha sido liberto, mas ainda vive como prisioneiro. Espera por sinais externos, mas a verdadeira mudança já começou por dentro. A libertação real não começa com portas abertas,
Ela começa com correntes internas quebradas. Segundo os Coríntios 5:17 declara: as coisas velhas já passaram. Senhor, ajuda-nos a perceber os sinais da Tua obra. A leveza no espírito, a clareza no pensamento, a paz que excede o entendimento. Que cada um que ora agora se veja como alguém que saiu do túmulo, como Lázaro. Mas mesmo após ser chamado para fora, ainda há faixas para serem retiradas. Hoje, declaramos: nenhuma faixa do passado permanecerá. Nenhum resíduo de culpa, medo ou condenação nos impedirá de caminhar livres. Senhor, ensina-nos a testemunhar, a agradecer, a declarar vida nova, que a nossa boca profetize o novo tempo, que o nosso corpo viva a restauração e que a nossa mente se alinhe com o céu. A libertação chegou, o ciclo foi rompido, a velha estação ficou para trás. Pai amado, agora entramos na Tua presença com temor e gratidão, porque sentimos, no mais íntimo do Espírito, que algo foi rompido. Este não é apenas o fim de uma oração, é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde a maldição não tem mais voz, onde o passado não dita mais o futuro, onde o que era invisível agora foi revelado e o que era prisão se tornou porta de saída. Assim diz o Senhor: a chave que rompe cadeias não é força, é entrega. E nós nos rendemos. Rendemos nossos hábitos, nossas palavras, nossas memórias, nossos pactos, nossos traumas. Tudo foi colocado sobre o altar. Não buscamos libertação como quem corre atrás de um milagre. Buscamos como quem corre para os braços do Pai, porque sabemos, o Teu propósito vai além da nossa dor. O Senhor não quer apenas nos libertar. O Senhor quer fazer de nós libertadores, vasos restaurados que carregam cura, vozes que proclamam liberdade, testemunhas vivas da Tua fidelidade. Porque toda maldição quebrada libera um novo ciclo de bênção. Toda dor redimida se transforma em ministério. E todo vale atravessado se torna testemunho profético. Isaías 61:1 declara: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os cativos. Nós recebemos essa palavra. Nós nos posicionamos nessa unção. Não apenas como curados, mas como enviados. Como uma árvore plantada em novo solo, Tu estás replantando nossa vida em terra fértil. Em nome de Jesus, declaramos que este é o dia do recomeço. Este é o dia em que as correntes caíram. Este é o dia em que a identidade foi restaurada. Este é o dia em que o ciclo se quebrou. Receba agora, Espírito Santo, esta oração como uma oferta viva. Um altar foi levantado e nele colocamos nossa fé, nossa história, nossa alma. Que este seja um memorial eterno diante de Ti. O ciclo termina quando cremos. O ciclo termina quando declaramos. O ciclo termina quando nos posicionamos. E hoje, com o coração rendido, declaramos: acabou, está feito, está consumado, em nome de Jesus. Amém.